Nós trabalhamos efetivamente com a proteção a testemunhas ameaçadas, que em uma situação ou outra já tivemos casos interessantes, emblemáticos, podem incluir crianças e adolescentes, principalmente crianças abusadas, que foram sexualmente exploradas. Como o doutor Delano falou, a nossa atribuição na proteção a direitos humanos na Polícia Federal é uma atribuição diferenciada, que envolve sempre uma violação ou uma agressão a direito de pessoas. Então, por isso, é uma preocupação em dar uma resposta rápida, efetiva. E esse trabalho tem sido feito, o doutor Delano está à frente da Divisão de Direitos Humanos, como ele falou, há 3 meses, e a gente tem feito um trabalho intenso e tentado ampliar a nossa atuação nessa seara. E temos tentado também uma atuação mais em conjunto com organizações não governamentais também, com a própria sociedade, que nos auxilia no enfrentamento a esse tipo de criminalidade. Passa aí, por favor. Tem alguém passando? O slide? Obrigada. Então, a primeira grande questão que envolve a proteção a direitos humanos no Brasil é essa relação de direitos humanos e polícia, que é sempre vista com de uma certa forma, um tanto quanto pejorativa. Durante muito tempo, a proteção a direitos humanos esteve ligada à ideia de que proteger direitos humanos é proteger bandido. E essa ideia ainda se perpetua hoje na sociedade e começou a nascer quando os direitos humanos adquiriram importância nacional aqui no nosso país, na ditadura, no período ditatorial, em que os militantes de direitos humanos protegiam principalmente presos políticos, que cometiam crime em um regime específico. Então, essa ideia de que aquelas pessoas eram infratores, eram criminosos, foi se perpetuando, e até hoje muita gente, às vezes pelo não conhecimento da matéria, por falta de conhecimento mesmo, diz que os direitos humanos protegem bandidos, quando isso não é verdade. E, por isso, começou a existir um certo conflito entre a atuação da polícia e dos direitos humanos. Então, há uma relação entre polícia e direitos humanos ou não há? Hoje, a gente sabe que é impossível se imaginar uma polícia que não respeite os direitos humanos e, mais, que não promova os direitos humanos. Então, é necessário, e a polícia é o principal órgão que realiza essa proteção, porque é aquele que tem um contato imediato com a sociedade. Então, um cidadão que tem um direito violado, ele busca imediatamente a polícia. Não há outro órgão de um contato imediato, direto. É a polícia que está ali para dar uma resposta para aquela agressão ou aquela violação. Então, hoje, as polícias têm existe uma ideia uma visão que tem sido mudada. Então, não se imagina a atuação da polícia sem o respeito aos direitos humanos. Eu trouxe alguns pontos, nós concordamos em colocar alguns pontos que podem levar a essa ideia diferenciada de que polícia e direitos humanos não estão relacionados. Então, um deles é o desconhecimento do assunto, como eu já falei antes. Por desconhecer como essa proteção se efetiva e até por ter um conhecimento errado de como se dá a proteção efetivamente desses direitos, algumas pessoas acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra, embora esse entendimento já tenha sido mudado. Na Polícia Federal, nós investimos muito em capacitação nesse sentido, então a gente tem uma outra realidade hoje. Além disso, há uma certa discordância de procedimentos práticos e legais. Então, se imaginou que os direitos humanos atrapalham o trabalho da polícia, quando, na realidade, ajuda e ajuda muito, porque nos traz um balizamento teórico. Então, nos promove uma atuação isonômica dos policiais frente à sociedade e faz com que haja uma relação de confiança entre sociedade e polícia. Então, hoje, a gente não imagina uma polícia, como eu falei antes, que atue sem esse respeito e essa promoção aos direitos humanos. Quando eu falo em promoção, é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, é tentar esse contato com outros órgãos, essa cooperação entre outras instituições e até mesmo a proximidade com a sociedade, como o doutor Delano falou, através dessas palestras que são feitas na escola, desse contato mais íntimo com os cidadãos, que são o destinatário final das nossas atividades. Então, existe também um erro conceitual pela falta de balizamento teórico das dimensões ideológicas. Como assim isso? Uma incompreensão do discurso mesmo, o que é direitos humanos. Hoje, tudo é direitos humanos. Então, às vezes, falta um balizamento teórico do que seja efetivamente a proteção a direitos humanos. Na polícia, a gente tenta muito especificar o nosso trabalho. Então, nós atuamos na investigação
pornografia infantil, a exploração sexual, né, a pornografia infantil pela internet, genocídio, crimes de ódio, que são crimes de ódio, xenofobia, racismo, entre outros. E esqueci algum? Homofobia. Qual? Homofobia. Homofobia, claro. Então, a gente tenta delimitar essa atuação da polícia para que isso se torne mais concreto, mais próximo, para que pare de existir aquela, é proteção de direitos humanos, mas o que são efetivamente os direitos humanos? O que é que a gente faz na prática? Qual é o nosso trabalho? Além disso, há uma lentidão do procedimento criminal, o que dificulta a visão ou a materialização da condenação, ou seja, a efetividade do trabalho da polícia em conjunto com a justiça na persecução criminal de uma maneira geral. Lógico, existe uma série de outros conflitos que envolvem essa lentidão do procedimento criminal e a gente não consegue resolver isso tão fácil. Mas isso é um ponto que leva a uma visão negativa dos direitos humanos ainda aqui no Brasil. Então, concluindo essa fase inicial em que a gente apresentou essa atribuição da Polícia Federal voltada à proteção de direitos humanos, eu gostaria de concluir, continuando o que o doutor Delano falou, que nós temos um serviço especializado na proteção ao tráfico de pessoas, crianças e adolescentes, que é o CETRAF, Serviço de Repressão ao Trabalho Forçado, que trabalha tanto com o trabalho escravo, ou, como tem sido utilizada a nomenclatura, trabalho forçado, ou a gente tem também o GECOP, que é o Grupo Especial de Combate à Pornografia Infantil na Internet, que investiga a divulgação, como o doutor Delano falou, dessa última operação, de imagens pornográficas utilizando a rede mundial de computadores, mas também trabalha juntamente com o CETRAF nessa investigação a tráfico de crianças e adolescentes que envolvam exploração sexual ou trabalho escravo, como eu já falei antes. Mas agora, ainda dentro da divisão de direitos humanos, nós temos o Serviço de Proteção aos Direitos Humanos e ao Depoente Especial, que trabalha em conjunto com esses outros dois núcleos, oferecendo proteção a testemunhas que colaborem com a justiça. Então, o que nós temos visto é que o crime de tráfico ou exploração, que envolve exploração sexual de crianças e adolescentes, ou unicamente não havendo tráfico, a exploração de crianças e adolescentes, envolve pessoas. Então, a vítima é sempre, obviamente, uma pessoa. Então, a materialidade do crime é aquela pessoa que foi abusada, que foi violentada. Então, normalmente, esses crimes são praticados por organizações criminosas, e essas organizações elas têm um alto poder de intimidação, e, sendo o objeto do crime uma pessoa, a gente vai necessariamente precisar da prova testemunhal. Precisando dessa prova, a gente tem que fornecer toda a proteção, todo o arcabouço protetor para que essa pessoa se sinta à vontade para denunciar os algozes, os criminosos, e a gente possa obter a condenação com uma certa eficácia e num tempo razoável para que também essa pessoa possa retomar a vida normal dela. Então, a gente já tem alguns casos de proteção a crianças que foram abusadas, não só a crianças, mas a mãe, aos genitores que foram efetivamente as testemunhas do processo. Então, a gente vai fazer uma apresentação sobre esse sistema de proteção a testemunhas. Como ele funciona, o que é que ele pode ajudar dentro desse contexto que a gente está falando aqui da exploração sexual de crianças.